por quem Cristo morreu? Essa é a pergunta que a gente vai explanar nesse segundo vídeo, né? E já adianto que há duas possíveis respostas para essa pergunta. Primeiro, Cristo morreu por todos os homens e por todos os seus pecados? Ou Cristo morreu por alguns homens e por todos os pecados desses homens? Cristo morrendo por todos os homens e por todos os seus pecados tem a ver com expiação universal, que é justamente o contrário disso que a gente tem abordado aqui. E já o segundo ponto, Cristo morrendo pelo pecado de alguns homens, mas por todos os seus pecados, é justamente a expiação definida que a gente tem abordado. Ao adotar uma ou outra dessas respostas a essa pergunta, haverão algumas implicações. Em relação a considerar que Cristo teria morrido por todos os homens e por todos os seus pecados, necessariamente nós teríamos que considerar que todas as pessoas deveriam ser salvas. É importante que você lembre do vídeo anterior, né, que nós abordamos aqui sobre a questão do conceito de expiação, que seria a satisfação da justiça de Deus, lá no Antigo Testamento, com o oferecimento de um animal, sem defeito, sem mácula, e no Novo com Cristo, né, que seria aquele que se entregou para que recebesse sobre ele a ira de Deus, que deveria ser lançada sobre os pecadores, sobre a igreja, e com isso seria satisfeita a justiça de Deus, ou seja, o pecador não precisaria mais pagar por nada, né, mas ele já estaria limpo, já estaria considerado justo diante de Deus. Da mesma forma, se eu digo que Cristo morreu por todos os homens e todos os seus pecados, então todos os homens deveriam ser salvos, porque já teria sido pago o pecado deles. A punição que deveria cair sobre eles já caiu sobre Cristo. Então eles estão limpos. Eles não podem agora serem punidos por uma segunda vez. Então, se alguém por quem Cristo morre, ela vai para o inferno, por exemplo, eu estaria considerando que há uma dupla punição, né? Essa pessoa está pagando duas vezes pelo mesmo pecado, ou pelos mesmos pecados que ela cometeu. A primeira vez com Cristo morrendo e pagando o preço, recebendo sobre si a punição que deveria cair sobre o pecador, e uma segunda vez quando o pecador vai para o inferno e é condenado. Há um entendimento equivocado que a morte de Cristo foi para todos os homens, né? Dando essa possibilidade de salvação para todos, abrindo uma porta, né? Uma opção. Todos os homens, de alguma forma, têm essa possibilidade de ser salvos, mas isso não é uma doutrina bíblica, né? Porque se Cristo tivesse morrido na cruz por todos os homens, por certo, todos os homens seriam salvos, né? Porque o sangue dele é poderoso para salvar todos os homens, e se Deus tivesse designado isso, se essa salvação universal fizesse parte do desígnio de Deus, por certo, todos os homens seriam salvos. Exatamente. E uma coisa que também tem que ser considerada é que a objeção que é feita, né? Por exemplo, você pergunta a alguém que defende a expiação universal, certo, se Cristo morre por todos, por que todos não são salvos? E ele vai dizer, nem todos são salvos por conta da incredulidade. É porque alguns não creem. Mas espera, se Cristo morreu por todos os pecados, está incluído também o pecado da incredulidade. Também não tem como dizer que Cristo morreu por alguns pecados. Ele morreu por todos os pecados. Ou de alguns homens ou de todos. Então, não tem como dizer que foi alguns, porque a gente sabe que um só pecado diante de Deus poderia nos condenar. Mas foram todos os pecados. Então, se Cristo morre por todos os pecados de todos os homens, aí está incluso também o pecado da incredulidade. Não tem como dizer, mas foi porque a pessoa não creu. Certo, mas o pecado da incredulidade não estava incluso, não? Ou seja, ficou um pecado de fora no sacrifício de Cristo. A pessoa teria que providenciar um outro meio para expiar o próprio pecado de incredulidade. Não faz nenhum sentido, né? O que faz sentido é dizer que sim, Cristo ele morre por alguns homens e por todos os pecados desses homens, né? E ele também não abre a possibilidade, como o Saulo comentou aqui, da pessoa ser salva. Ele de fato salvou. E nós temos alguns textos que deixam isso muito claro na Escritura, de que Cristo ele morreu de fato para salvar e não para dar a possibilidade de salvar. Existem vários textos bíblicos que falam da exatidão do sacrifício de Cristo, de algo como certo, não como uma possibilidade. O primeiro é Mateus 1, versículo 21, diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o outro é Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então esses textos, né, mostram a forma exata da obra de Cristo. O que ele veio fazer? Ele veio salvar o que estava perdido. Ele morreu pelo pecado, né? Ele não veio dar uma possibilidade de salvação para algumas pessoas, né? Vários textos mostram essa exatidão do sacrifício de Cristo, né? Deus, né, Todo-Poderoso, no seu decreto eterno, determinou que Cristo viria ao mundo e morreria pelo pecado do seu povo. Existem vários textos que falam sobre
as ovelhas, sobre a igreja, sobre os eleitos, né? João 17, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, no versículo 9 diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Então, nessa oração, Jesus está falando dos discípulos, né? Aqueles que têm seguido ele, têm crido nele, né? E é por eles que Jesus tem orado, né? Stephen Lawson, em Fundamentos da Graça, ao falar sobre expiação, ele cita o exemplo de Deus dando um determinado povo a Cristo, né? Como um presente, e por certo, Cristo não rejeitaria esse presente que Deus dá a ele. Então, Cristo vem à Terra, morre, né? Expia o pecado desse povo. Então, vários textos, né, como esse que eu li, fala dessa especificidade da morte de Cristo, um povo, a igreja, ovelhas. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o verso 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E o verso 26 ao 28: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a gente vê que, além da exatidão, da especificidade da obra de Cristo, há uma segurança, né, para esses que são salvos, né? Ninguém arrebatará das mãos de Cristo. Então Cristo vem, expia pelos pecados deles, expia o pecado desse povo e ninguém pode impedir isso, né? É muito fechado. Isso pode incomodar muitas pessoas. Assim, Cristo morre pelo pecado de determinadas pessoas e não pode entrar ninguém aí. Isso pode, de alguma forma, mas isso é uma segurança para aqueles que são salvos, né? Cristo morreu pelo pecado deles e nada pode ser feito para alterar isso, né? Deus determinou que seria assim e assim será. Exatamente. E é interessante que o texto esteja muito claro, que não é que aqueles que creem se tornam ovelhas, mas os que não creem é porque não são das ovelhas. Da mesma forma, se não é salvo é porque não é das ovelhas, porque se fosse das ovelhas não teria sido perdido, né? Porque o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas e ninguém pode as arrebatar da mão dele. Ou seja, ninguém se perde, ninguém escapa fora, ou enfim, nada disso pode acontecer. Feitas essas considerações, esses textos deixam muito claro, né, que o sacrifício de Cristo ele foi muito bem definido, ele foi para salvar alguns homens e expiar todos os pecados desses homens. Não foi para dar a possibilidade para todos os homens virem porque querem, por sua vontade, até porque nós sabemos que, assim como a gente abordou aqui no vídeo sobre depravação total, o homem depois que caiu em pecado, ele não pode mais escolher entre o que é bom e o que é mal. Ele tem a tendência de escolher sempre o que é mal. Para finalizar, ainda surge uma pergunta: então, se Cristo ele morreu só por alguns, se derramou o sangue somente pela sua igreja, somente pelo seu povo, como é que fica a pregação? Eu devo pregar para todo mundo? Devo pregar para uma pessoa e para outra não? Primeiramente que a gente não sabe, né, por quem Cristo morreu. É claro que na nossa igreja, na nossa congregação, nós olhamos para pessoas, vemos ali as evidências de que elas são salvas, enfim. Mas nós não sabemos quem aí fora, né, quem fora da igreja que vai ser ou que não vai ser uma ovelha de Cristo. Até dentro da igreja, né? Até dentro da igreja, como você está colocando, não dá para saber quem é ovelha e quem não é. Mas, como nós não sabemos, enquanto cristãos, o nosso dever é, de fato, de levar o evangelho para todos, indistintamente, quem quer que seja, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer língua. Enfim, nós não podemos selecionar o nosso público que vai ouvir a pregação. Nós devemos levar para todas as pessoas, sabendo, é claro, que é Cristo quem vai fazer a obra. Nós levamos a palavra, mas quem dá o crescimento, quem faz com que a palavra floresça no coração da pessoa e quem inicia o processo de salvação, diríamos assim, é Deus. Ele sabe quem são os seus, ele sabe quem são as suas ovelhas, e Cristo mesmo deixou muito claro: as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então nós levaremos o evangelho e as ovelhas de Cristo o seguirão, se assim ouvirem o seu chamado, a sua voz. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários do vídeo, nós buscaremos respondê-lo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.